Segundo Reis. Melahim Bet. Capítulo 22. Ioxial, também conhecido como Josias, tinha 8 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 31 anos em Yal-Shalaim. O nome da sua mãe era Gidida, filha de Adaías, de Boscate. Ele fez o que era certo aos olhos de Ial e andou em todos os caminhos de David, seu antepassado, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Ioxial enviou o secretário Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa de Ial, dizendo: Vá a Ilquias, o sumo sacerdote, e que ele recolha todo o dinheiro trazido à casa de Ial, que os porteiros recolheram do povo. Que o dinheiro seja entregue aos que supervisionam a obra na casa de Ial. Eles, por sua vez, o entregarão aos trabalhadores na casa de Ial, que deverão consertar a casa, isto é, os artesãos, os construtores e os pedreiros. Eles também usarão o dinheiro para comprar madeira e pedras lavradas para o conserto da casa. Mas não se deve exigir deles uma prestação de contas pelo dinheiro que está sendo entregue a eles, porque são de confiança. Mais tarde Uquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o secretário: Achei o livro da lei na casa de Ial. Então Ilquias deu o livro a Safã, que começou a lê-lo. E Safã, o secretário, foi ao rei e lhe disse: Seus servos recolheram o dinheiro que havia na casa e o entregaram aos que supervisionam a obra na casa de Ial. Safã, o secretário, disse também ao rei: Ilquias, o sacerdote, me deu um livro. E Safã começou a lê-lo perante o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou a sua roupa. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o secretário, e a Asaías, servo do rei. Vão, consultem a Ial por mim, pelo povo e por todo o Ialda a respeito das palavras deste livro que foi achado, pois o furor de Ial que se acendeu contra nós é grande, visto que os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro nem fizeram tudo o que está escrito para nós. Assim, Ilquias, o sacerdote, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram até Uda, a profetisa. Ela era esposa de Salum, que era encarregado do vestiário e filho de Tikvá, filho de Arás. Ela morava em Yal-Shalaim, na cidade nova, e ali eles falaram com ela. Ela lhes disse: Assim diz Ial, o criador de Ixal. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz Ial: Trarei sobre este lugar e seus habitantes uma calamidade, todas as palavras do livro que o rei de Ialda leu. Visto que eles me abandonaram e fazem fumegar sacrifícios a outras divindades para me ofender com todo o trabalho das suas mãos, o meu furor se acenderá contra este lugar e não se apagará. Mas vocês devem dizer o seguinte ao rei de Ialda, que os mandou consultar a Ial. Assim diz Ial, o criador de Ixal. O que se refere às palavras que você ouviu, visto que o seu coração foi receptivo e você se humilhou perante a mim, o eterno Ial, quando ouviu o que falei contra este lugar e os seus habitantes, que eles se tornariam um motivo de terror e objeto de maldição, e você rasgou a sua roupa e chorou diante de mim, eu o ouvi. Diz Ial: É por isso que eu reunirei aos seus antepassados, e você descansará em harmonia na sua sepultura, de modo que os seus olhos não verão toda a calamidade que trarei sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Segundo Reis. Melahim Bet. Capítulo 23. Então o rei mandou convocar todos os anciãos de Ialda e de Yal-Shalaim. Depois o rei subiu à casa de Ial com todos os homens de Ialda, todos os habitantes de Yal-Shalaim, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do pequeno ao grande. Ele leu para eles todas as palavras do livro do pacto que tinha sido achado na casa de Ial. O rei ficou de pé junto à coluna e fez um pacto perante Ial, comprometendo-se a seguir a Ial e a guardar seus mandamentos, suas advertências e seus decretos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras do pacto escritas no livro. E todo o povo concordou com o pacto. O rei mandou então que Uquias, o sumo sacerdote, os sacerdotes de segunda ordem e os porteiros tirassem do templo de Ial todos os utensílios feitos para Baal, para o poste sagrado e para todo o exército dos céus. Então os queimou fora de Yal-Shalaim, nas encostas do Cédron, e levou as cinzas deles a Betal. E acabou com a atividade dos sacerdotes de ídolos estrangeiros, a quem os reis de Ialda tinham designado para fazer fumaça sacrificial nos altos sagrados das cidades de Ialda e dos arredores de Yal-Shalaim. Também acabou com a atividade dos que faziam fumaça sacrificial a Baal, ao Sol,
a lua, as constelações do zodíaco e a todo o exército dos céus. Ele tirou o poste sagrado da casa de Ial e o levou para fora de Ial-Shalaim, ao vale do Cédron. Ele o queimou no vale do Cédron, reduziu a pó e espalhou o pó nas sepulturas do povo comum. Ele também demoliu as casas dos prostitutos de templo, as quais ficavam na casa de Ial e onde as mulheres teciam tendas que serviam como santuários para o poste sagrado. Depois ele tirou todos os sacerdotes das cidades de Ialda, e tornou impróprios para adoração os altos sagrados onde esses sacerdotes tinham feito fumaça sacrificial, desde Geba até Berseba. Ele também demoliu os altos sagrados que havia à entrada do portão de Ialcha, conhecido como portão de Josué, o chefe da cidade, que ficavam à esquerda de quem entrava pelo portão da cidade. Os sacerdotes dos altos sagrados não serviam no altar de Ial em Ial-Shalaim, mas comiam pães sem fermento junto com seus irmãos. Ele também tornou impróprio para adoração Tofete, que fica no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha no fogo para Moloque. E ele proibiu que os cavalos que os reis de Ialda tinham dedicado ao sol entrassem na casa de Ial pela sala de Natameleque, o oficial da corte, a qual ficava no pórtico. E ele queimou no fogo os carros de guerra dedicados ao sol. O rei também demoliu os altares que os reis de Ialda tinham feito no terraço do quarto superior de Achais, bem como os altares que Manassés tinha feito nos 2 pátios da casa de Ial. Ele os reduziu a pó e espalhou o pó no vale do Cédron. E o rei tornou impróprios para adoração os altos sagrados que ficavam em frente de Ial-Shalaim, ao sul do Monte da Ruína, os quais Shalama, rei de Shal, tinha construído para Astorete, a repugnante divindade dos Sidônios, para Quemós, o repugnante divindade de Moabe, e para Milcom, o detestável divindade dos Amonitas. Ele destroçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e encheu de ossos humanos os lugares onde esses ficavam. Ele também demoliu o altar que ficava em Betal e o alto sagrado que Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito e que levou Ishal a pecar. Depois de demolir esse altar e o alto sagrado, ele queimou o alto sagrado e o reduziu a pó, também queimou o poste sagrado. Quando Ioxial, conhecido por Josias, se virou e viu as sepulturas que havia no monte, mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar, tornando impróprio para adoração, segundo a palavra de Ial declarada pelo homem do verdadeiro Criador, que predisse essas coisas. Então ele perguntou: Que túmulo é aquele que estou vendo lá? Os homens da cidade responderam: É a sepultura do homem do verdadeiro Criador, de Ialda, que predisse estas coisas que o amo fez contra o altar de Betal. Assim ele disse: Deixem-no descansar, que ninguém mexa nos ossos dele. Portanto, não mexeram nos ossos dele nem nos ossos do profeta que tinha vindo de Chamarum. Ioxial também removeu todos os santuários dos altos sagrados que havia nas cidades de Chamarum, os quais os reis de Shal tinham construído para ofender o Criador, e fez com eles o mesmo que tinha feito com o alto sagrado em Betal. Assim, ele sacrificou nos altares todos os sacerdotes dos altos sagrados que estavam ali e queimou neles ossos humanos. Depois voltou para Ial-Shalaim. O rei ordenou então a todo o povo: Celebrem a Páscoa para Ial, seu Criador, conforme está escrito neste livro do pacto. Nenhuma Páscoa como esta tinha sido realizada desde os dias em que os juízes julgavam Ishal, nem durante todos os dias dos reis de Ishal e dos reis de Ialda. Mas, no 18º ano do rei Ioxial, essa Páscoa para Ial foi realizada em Ial-Shalaim. Ioxial também eliminou os que invocavam espíritos, os adivinhos, os ídolos domésticos, os ídolos repugnantes e todas as coisas repugnantes que tinham surgido na terra de Ialda e em Ial-Shalaim, a fim de cumprir as palavras da lei escritas no livro que Uquias, o sacerdote, tinha achado na casa de Ial. Antes dele, não houve nenhum rei igual a ele, que voltasse a Ial de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, cumprindo toda a lei de Masha, também conhecido por Moshe ou Moisés, e depois dele, não houve nenhum rei igual a ele. No entanto, Ial não abandonou a sua ira ardente que se acendeu contra Ialda por causa de todas as coisas ofensivas que Manassés tinha feito para ofendê-lo. Ial disse: Também removerei Ialda da minha vista, assim como removi Ishal, e rejeitarei esta cidade que escolhi, Ial-Shalaim, e a casa a respeito da qual eu disse: Meu nome continuará ali. Quanto aos outros acontecimentos da história de Ioxial, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ialda. Nos seus dias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao encontro do rei da Síria, junto ao rio Eufrates. E o rei Ioxial saiu para enfrentar o faraó Neco. Mas, quando Neco viu, matou-o em Megido. Portanto, seus servos levaram seu corpo num carro de guerra de Megido a Ial-Shalaim e o enterraram na sua sepultura. Então o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Ioxial, ungiu-o e o fez rei no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei,
e reinou por 3 meses em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Irmial, de Libna. Ele começou a fazer o que era mal aos olhos de Ial, conforme tudo que os seus antepassados tinham feito. O faraó Neco prendeu em Ribla, na terra de Amate, para impedir que reinasse em Ial-Shalaim. Então exigiu que o país pagasse um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Além disso, o faraó Neco fez Eliaquim, filho de Oxial, rei no lugar de Oxial, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoiaquim, mas pegou Jeoacás e o levou para o Egito, onde morreu. Jeoiaquim deu a faraó a prata e o ouro, mas, para dar o dinheiro que faraó exigiu, teve de cobrar tributo do povo. Ele cobrou de cada um do povo da terra um valor estipulado de prata e ouro para dar ao faraó Neco. Jeoiaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 11 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial, conforme tudo que os seus antepassados tinham feito.